Gostaria de agradecer a oportunidade que me foi concedida para vir aqui apresentar o trabalho e congratular a organização para este evento. Esta comunicação tem como título Representações e Atitudes Morais face ao lobo ibérico de alunos do ensino básico e secundário do Conselho de Penafiel e é um trabalho que está a ser desenvolvido na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Nesta apresentação, vou começar por apresentar os objetivos que vão nortear este trabalho, falar de uma forma muito resumida sobre a relação do ser humano com o animal não humano e depois, no terceiro ponto, passar ao estudo empírico, que está dividido em duas partes, a sessão livre de palavras e o inquérito por questionário. Na última parte, falarei sobre a discussão dos resultados e as considerações finais sobre o mesmo. Como objetivos para esta apresentação, considerou-se importante apresentar os resultados de um estudo sobre as representações sociais e atitudes morais dos alunos face ao lobo ibérico de uma amostra e que inclui alunos do ensino básico e secundário do Conselho de Penafiel. E, a partir desses resultados, refletir sobre a potencial aplicação dos mesmos na elaboração de projetos de educação ambiental que visem a conservação do lobo ibérico. De uma forma geral, gostaria agora de falar, então, sobre as correntes filosóficas que vão nortear e que vão orientar a relação do ser humano com o animal não humano. Embora existam várias correntes, elas podem se agrupar em quatro principais na sociedade ocidental. O antropocentrismo, que de uma forma geral pode ser definida como aquela em que a natureza existe para servir o ser humano, que é considerado o paradigma dominante nas sociedades técnico-industriais. O biocentrismo, que inclui várias subcorrentes e que de uma forma geral atribui um valor ao indivíduo, ao animal ou ao ser vivo em si. É considerada uma corrente individualista. A corrente do ecocentrismo, que atribui valor aos ecossistemas, numa perspectiva holística, e a corrente relacional, que é um conjunto de outras correntes em que se atribui valor aos seres vivos que estão mais próximos do ser humano. E, nesta lógica, os animais domésticos serão considerados mais importantes e, portanto, com mais valor do que o animal selvagem. Relativamente ao estudo empírico, o estudo empírico está organizado em dois momentos. No primeiro momento, utilizou-se um método de associação livre de palavras, em que se procurou identificar as representações sociais dos alunos participantes sobre a relação do ser humano com o lobo ibérico, e no segundo momento fez-se um estudo por aplicação do inquérito por questionário, em que se procurou conhecer as atitudes morais dos alunos relativamente à mesma relação. Utilizou-se o Conselho de Penafiel, que é uma região localizada na parte norte de Portugal, e recorreram-se a alunos do 6º ano de escolaridade, 9º ano e 12º ano, com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, e que corresponde, no caso do sistema educativo português, aos termos de cada um dos ciclos básicos e secundários. Participaram neste estudo 5 das 7 escolas básicas e secundárias do Conselho de Penafiel. Partindo da primeira parte da Associação Livre de Palavras, tivemos como base teórica a teoria das representações sociais e adaptou-se um método que foi descrito por Ioannis Stoukalis em 2006, que trabalha na Universidade de Estocolmo com representações sociais. Fez uma adaptação ao do estudo à idade dos participantes, em que se propôs uma situação inicial e se pediu aos participantes para associarem livremente palavras ou expressões relativamente a essa situação inicial, até se obter um campo semântico constituído por cerca de 20 palavras ou expressões. Depois, os participantes foram selecionando as palavras consideradas pelo grau de importância, até se obter uma no final, que foi considerado o núcleo da representação social. As situações propostas, procurou-se duas situações que fossem paradoxais, têm situações completamente opostas, que será o lobo na floresta, considerado o habitat natural do lobo, e o lobo no jardim zoológico. A amostra foi constituída por 108 alunos, distribuídos de uma forma igualitária pelos 3 níveis de ensino que já anteriormente referi, 6º, 9º e 12º ano de escolaridade, e foi aplicada em grupos mistos compostos por 3 alunos. Em cada um dos grupos respondeu apenas uma das duas situações propostas. Os resultados obtidos foram estes. Aqui está representada a frequência das palavras finais que eles obtiveram para a situação lobo na floresta, organizada pelos 3 níveis de ensino, em que se verifica que para o 9º ano de escolaridade, que está aqui representada com a cor vermelha, existe uma frequência de 7 palavras para a expressão, neste caso a palavra alcateia. Para o 12º ano de escolaridade, com frequência de 3, aparece a palavra extinção e sobrevivência. Para o 6º ano, aparece a mais frequente, é liberdade. As outras têm frequências muito baixas, entre 1 a 2 palavras escolhidas. Para o lobo no jardim zoológico,
A mais frequente para o 12º ano, que está aqui representada a verde, foi não tem liberdade, que também aparece para o 6º ano com uma frequência inferior de 2. Para o 9º ano, a mais frequente foi fora do seu habitat natural e para ainda no 6º e 9º ano, para evitar a extinção. Ao aplicar-se um teste de Q quadrado, como as frequências são muito próximas, verificou-se que realmente, como seria de esperar, que não existiam diferenças significativas entre as classes estudadas, pelo que se partiu para uma análise quantitativa para uma análise qualitativa. Utilizando como pressuposto as 4 correntes que inicialmente eu referi relativamente à relação entre o ser humano e o animal não humano, portanto, a corrente, o ecocentrismo, o antropocentrismo, o biocentrismo e relacional, classificaram-se as palavras. Verifica-se que entre os 3 níveis de ensino não existe nenhuma palavra comum, existindo, no entanto, palavras comuns entre o 6º e o 9º e 12º e 6º e 12º ano, mas, olhando para esta, digamos, dispersão das palavras e das expressões, verifica-se que as mais frequentes são as que estão ali envolvidas pela verde, que se enquadram na corrente ecocêntrica, embora também as outras correntes estejam representadas. Relativamente ao lobo no jardim zoológico, fez-se o mesmo tipo de análise qualitativa. Aqui verifica-se que já existe palavras comuns entre os 3 níveis de ensino, que correspondem também a 3 níveis etários completamente diferentes, que é sem liberdade, fora do habitat natural e evitar a extinção. Existe também aqui uma frequência elevada dentro da corrente ecocêntrica, mas existe já também uma forte presença do biocentrismo, como são aquelas que estão aqui envolvidas pelas circunferências azuis. Relativamente à segunda fase do estudo, o inquérito por questionário, a base teórica foi a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg, que tem sido aplicado os dilemas morais às questões ambientais nos últimos anos. Partiu-se também do método da filosofia para a criança desenvolvido por Matthew Lipman nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e aplicou-se numa história baseada também na ferramenta interativa, o Animal Ethics Dilemma, que foi desenvolvida por uma equipa multidisciplinar, inicialmente para estudantes de medicina veterinária. A história é composta por 4 personagens que se tentou que tivessem a mesma idade e o mesmo perfil social dos inquiridos. As personagens são colocadas perante 4 situações de dilema relativamente à relação entre o ser humano e o lobo e para cada situação são apresentadas 4 opções, cada uma delas está de acordo com cada uma das correntes filosóficas que já referi anteriormente. As situações propostas foi, numa primeira fase, procurou-se a construção, saber a posição deles perante a construção de uma estrada que envolve a destruição de uma floresta onde vive uma alcateia de lobos. A segunda situação é a perseguição de uma alcateia devido a um suposto ataque a ovelhas. Na terceira situação, a presença de lobos em cativeiro, nomeadamente no jardim zoológico. E a quarta, a clonagem de lobos com vista à conservação da espécie. Participaram nesta parte do estudo 1.495 alunos, que deu mais ou menos uma média de 500 alunos por cada um dos, não chegou a 500, mas cada um dos níveis de escolaridade participantes e que optou-se por uma aplicação de resposta individual. Eu trouxe aqui um exemplo de uma dos dilemas, em que a primeira é apresentada as personagens, são 4 personagens, e na segunda parte é apresentado o dilema, a situação em si. Depois, perante a pergunta em com qual das posições é que se identifica mais, é pedido ao participante que escolha apenas uma das respostas, embora não tenha que existir uma identificação a 100% com cada uma delas, será aquela com que ele se mais aproxima. E teremos aqui a corrente antropocêntrica, relacional, biocêntrica e ecocêntrica. Portanto, isto foi repetido para cada um dos 4 dilemas que foi proposto. Relativamente aos resultados, independentemente da idade, ou seja, do nível de ensino que eles frequentam, verifica-se que existe uma predominância para a situação em que há uma construção de uma estrada face à destruição da floresta onde existe uma alcateia de lobos, há um domínio da posição ecocêntrica relativamente às restantes. A mesma tendência se verifica na situação em que há um ataque a ovelhas, que supostamente terá sido desencadeado por essa mesma alcateia. Há uma tendência para um ecocentrismo relativamente às outras 4 correntes. Na questão do lobo do zoo, a tendência ecocêntrica verifica-se nos alunos mais velhos, do 9º ano e 12º ano, embora os do 6º ano há uma tendência para o relacional, ou seja, para aquela da relação próxima com o animal. E a mesma tendência verifica-se, a tendência ecocêntrica, na questão da clonagem do lobo. E aqui gostaria de salientar o caso dos alunos do 12º ano, em que 95% dos participantes não estão de acordo com a clonagem do lobo como forma de conservação da espécie, que é mais importante a conservação dos ecossistemas do que propriamente a utilização de técnicas como a clonagem. Aplicando um teste do Q quadrado, verifica-se que existe realmente diferenças significativas entre as diferentes classes para este estudo, entre os diferentes níveis de ensino. Relativamente à discussão dos resultados, como já referi, utilizando a método da associação livre de palavras, existe uma tendência ecocêntrica dos participantes,
e que considerou-se uma componente ecológica. Essa tendência ecocêntrica verifica-se nos resultados obtidos do inquérito por questionário, e situa-se aqui a questão do lobo do azul para os alunos mais novos que balançam, digamos assim, dividem-se entre a tendência relacional e ecocêntrica, e verifica-se que existe isto aqui, na questão norteada pela relação do ser humano com o lobo ibérico. O antropocentrismo, como eu referi no início, é considerado o paradigma dominante nas sociedades técnico-industriais, e verifica-se que o ecocentrismo está presente na forma como os alunos, nestes níveis etários, a perspectiva e se posicionam relativamente ao lobo ibérico, relativamente à maior parte dos participantes neste estudo. Isto poderá ser explicado por influência a nível da educação formal, em que os currículos em Portugal denotam uma tendência antropocêntrica, mas existe uma preocupação para a conservação das espécies em vias de extinção e a importância que é dada à criação de áreas protegidas, e a nível da educação não formal considera-se também importante a influência dos meios de comunicação social, nomeadamente os documentários que passam com alguma frequência nos canais de televisão. De qualquer das formas, considera-se que existe uma tendência diferente das gerações anteriores que não tinham esta perspectiva ecocêntrica relativamente ao lobo, e que seria uma perspectiva mais ecocêntrica de perseguição do lobo como um animal selvagem, bravo, que prejudica o ser humano. Algumas considerações finais. Começaria por falar sobre as limitações deste estudo. Claramente que o facto de nós recorrermos a uma unidade de análise, neste caso é o lobo, coloca limitações à transferência destas conclusões, destas implicações para outras entidades não humanas, para outros seres vivos, para outros animais. Há uma subjetividade inerente à interpretação das palavras finais que são escolhidas pelos vários grupos. Os dilemas propostos são quatro, são situações que foram consideradas as mais comuns numa relação entre o ser humano e o lobo e que excluíram, obviamente, outras. E o facto de se optar por uma situação em que há 4 opções que os participantes vão poder escolher vai limitar e orientar a resposta. De qualquer das formas, considera-se que esses instrumentos de estudo são importantes na identificação das representações e atitudes dos participantes, e os resultados obtidos podem realmente dar uma informação sobre a forma como os inquiridos percepcionam e se relacionam com o animal não humano, neste caso mais específico com o lobo ibérico. E considera-se importante que estes resultados possam ser ponderados na elaboração de projetos de educação ambiental visando a conservação de espécies e também na construção dos currículos e dos conteúdos programáticos no ensino formal das ciências biológicas. Trouxe até aqui alguns da bibliografia base que suportou esta apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado.